Vou compartilhar a tela com vocês. Bom, vocês estão conseguindo enxergar a tela aí? Tá, né? Só um pouquinho. Vamos lá. Então, nós chegamos a falar na nossa disciplina, a gente calculou até a questão de capacidade de apacentamento, né? Taxa de lotação, tudo mais. E a gente vai ver algumas outras coisas no decorrer, como calagem, adubação, vamos falar um pouquinho sobre plantas daninhas, sobre doenças em pastagens. Vamos ter outros assuntos e recuperação também de pastagens. Uma das questões que nós também vamos falar, inclusive na aula de hoje, é sobre estacionalidade de produção de forragem e produção de silagem. O processo de estacionalidade, ele está muito relacionado a um fator específico, que a forragem, ela não consegue se produzir, né, forragem a mesma quantidade durante o ano inteiro, por considerações que nós temos também estações do ano que são diferentes, estações que vão favorecer mais por questão de condições climáticas e estações que vão favorecer menos esse desenvolvimento por questão de você ter a quantidade de horas de luz diferente, você ter a quantidade de água disponível para aquela planta também em quantidade diferente. Então, nós vamos notar que há, durante o decorrer do ano, né, uma quantidade fornecida um pouco diferente, né, entre esses daí. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, essa questão da estacionalidade, que é esse fator que eu acabei de falar, né, na produção de forragem. Isso, muitas forrageiras, elas conseguem ter um processo de resistência maior à estacionalidade, principalmente aquelas que são mais rústicas, que exigem um pouco menos, e são menos interferíveis, né, por questão da condição climática, do que outras, né? Então, elas acabam sendo um pouquinho mais... conseguem sobreviver melhor, né, em condições adversas, e com isso elas podem ser, de uma certa forma, resistir mais a essa questão da estacionalidade. Já outras não, elas acabam sendo susceptíveis bastante à estacionalidade, e acaba, né, o processo acaba sendo envolvendo bastante situações, como, né, a gente já falou, comprimento das horas do dia, quantidade de luz que ela recebe. Então, tudo isso pode interferir bastante e levar ela a este patamar. E para que nós temos, então, o processo, por questão desse processo de sazonalidade, nós temos algumas situações que nós podemos fazer, né, que é, como, por exemplo, a silagem, ou o feno, ou outros métodos que nós podemos utilizar para que nós possamos guardar material para que a gente possa servir para esses animais, principalmente em épocas que você vai ter uma menor quantidade aí de material para fornecer, né, para estes animais. Então, isso acaba sendo, de uma certa maneira, tendo aí o seu grau de importância muito grande, né, porque por esse fator. Eu vou mandar para vocês esse link desse vídeo, né, que é esse aqui, que fala de boas práticas de produção de silagem. É um vídeo da Delavel Brasil. Esse material aqui foi o mesmo material que eu utilizei com as turmas anteriores, que eu já ministrei essa disciplina. E nós tínhamos visto esse vídeo, né? Como era em sala de aula, nós conseguimos projetar aqui. Como vocês estão no ambiente virtual, a gente tem essa dificuldade, então, de poder colocar esse vídeo para rodar durante a aula. Então, eu vou colocar o link para vocês dentro do grupo do YouTube. O link do YouTube dentro do grupo do WhatsApp da disciplina de forragem de cultura. E, posteriormente, eu gostaria que vocês pudessem, então, assistir, né, esse vídeo, só para dar um pouquinho mais de vazão à consideração que nós estamos falando em sala de aula, em sala de ambiente virtual de aula. Nós também temos esse material aqui. Esse material, ele é da editora do Coleção do Senar. Eu vou colocar isso aqui também para vocês, tanto no grupo, como também disponibilizar para vocês
ali no portal do aluno, para que vocês possam ter acesso. Por que eu estou enviando esse livro para vocês? Esse livro, como eu falei, é aquela questão que vocês têm de material para consulta, e ele vai falar algumas situações que às vezes a gente não consegue mencionar em sala de aula. E é bem interessante a gente já chegar aqui, ó, para a gente poder verificar, que é sobre, por exemplo, produzir silagem, ele separa a silagem de milho de silagem de sorgo. Então ele fala um pouquinho de como fazer o silo, qual que é os cálculos que você tem, como que você vai avaliar então o ponto de colheita, definir a quantidade que vai ser produzida, então as máquinas, então tudo isso ele vai falar para cada um de nós, para nós, né? Então você que tem essa curiosidade, você pode então, né, olhar aqui, fazer uma pequena leitura. Algumas coisas elas vão ser parecidas, né? Então, algumas coisas a gente vai falar aqui em sala de aula, às vezes algumas coisas já são de interesse, já são da área que vocês atuam, né? Já são do conhecimento de vocês. Porém, aqui ele acaba reforçando para nós, então nós acabamos recebendo material de consulta, né? Através deste livro aqui que é disponibilizado pelo Senar. Eu quero agradecer aí ao Senar por fazer isso aqui, porque eles fazem um material muito bom, de fácil entendimento e que nos ajuda bastante. Vocês podem observar que alguns materiais que eu vou utilizando dentro das aulas é como se fossem prints de tela. E a maioria das vezes que eu trago print de telas, como por exemplo os cálculos que nós fizemos, alguns cálculos são de apostilas do Senar. E o Senar, as apostilas dele são as mais fáceis de compreender, porque ela não fica rodando. Não, ela vai direto ao ponto. Então eu gostei bastante desse material, né? Eu tinha lido esse material, uma coleção que eles lançaram com vários outros, e achei importante e vou disponibilizar isso aqui para que vocês possam ter acesso também, tá bom? Então, dentro do processo que nós vamos falar aqui agora sobre essa estacionalidade e a produção de forragem, quando nós falamos de forragem, vocês com certeza vão lembrar a definição. Quem vai me falar a definição aí de forragem mesmo, que você vai lembrar? Quem vai se habilitar hoje? Hoje não vou pedir não, vou deixar vocês se habilitarem. Forragem é uma planta de cobertura, professor? Essa é uma resposta ou uma pergunta? É uma resposta. Forragem é uma planta de cobertura usada para pastejo, para cobrimento de solo, para plantio de culturas. Quem mais? Serve também como fonte de alimento, como ensiladas para tratamento de animais. Você está com a apostila na mão, né? Tô brincando. Tô nada, tô com a neném no meu braço aqui, gritando e pulando perto do meu ouvido aqui. Ai, ai. Então, a gente tem, né, como uma opção... Ai, gente, mas peraí, isso aqui já estava baixado. Vou ver se eu consigo melhorar aqui. Peraí. Só vai ficar aparecendo isso o tempo todo. Só um pouquinho, gente. Então vai ficar aparecendo o tempo todo esse negócio pra gente aqui na tela. Só um pouquinho. Você que está aí assistindo a aula depois também pode esperar. Será que vai parar de ficar pedindo para baixar? Vai nada. Deixa eu ver. Vai nada, vai ficar pedindo para baixar do mesmo jeito. Vai assim mesmo. Voltar a enxergar a tela aí. Estacionalidade de produção e forragem, sim? Sim. Ótimo. Agora os meninos que têm a voz igual falou tudo, não sei nem quem foi. Então a gente falou um pouquinho, né? O Kleber trouxe para uma definição de forragem. E... Ai, meu Deus, vou ficar aqui. Aqui. Pronto.
Então, vamos falar um pouquinho da estacionalidade. Então, por esse fator de nós verificarmos que as plantas elas possuem um processo de estacionalidade devido a essas diferenças que nós temos aí entre as estações do ano, né, as condições climáticas que nós vamos observar ao longo do ano, a gente precisa, então, deste processo de organizar e criar métodos para que a gente possa, então, ou conseguir que naqueles meses nós tenhamos uma produção próxima ou que consigamos próxima do que a gente produz em épocas de chuva, em épocas que o clima é mais favorável, ou que a gente consiga, pelo menos, como que eu vou explicar? Conseguir produzir uma quantidade que, de uma certa forma, vá suprir as necessidades dos animais que estão presentes ali naquela área. Então, a gente vê pelo menos uma imagem aqui, como, por exemplo, é uma imagem de irrigação, que, como nós vimos lá na aula prática, né, é uma das formas que nós temos, então, de trabalhar com esse processo de estacionalidade, né? Às vezes, não produzindo, né, na quantidade da forma que nós esperávamos, mas é uma forma de conseguir trabalhar com estacionalidade. E outras formas é você ter e criar alguns mecanismos para que você possa, então, conservar a sua produção, ou pelo menos conservar parte dessa produção, de forma que você possa, no período de escassez, né, no período que a demanda dos animais ela continua e você tem a demanda e oferta, né? A demanda continua, mas a oferta não é a mesma, você possa ter, então, uma forma de você poder dar, né, um equilíbrio para esse processo. Dentro disso, nós temos, então, aí a fenação e temos também o processo de silagem. Então, o processo de estacionalidade, ele cria a necessidade de conservar parte da produção, de forma a atender às necessidades da alimentação do rebanho na época da seca. Quais são os problemas causados pela estacionalidade de forragem? Principalmente para animais que não são suplementados ou animais que estão sempre em pastejo contínuo e etc. Seria aquele perda de peso dos animais e aquele grande efeito sanfona, né, onde os animais, tudo que ele conseguiu ganhar na época das águas, ele perde, por exemplo, na época das secas. Uma grande redução na capacidade de suporte dos pastos, uma vez que essa capacidade de suporte ela está intimamente relacionada com a quantidade de matéria seca que ele pode fornecer, né, para a alimentação desses animais. Então, de acordo com a demanda de cada animal, como a gente já viu, 2% do peso vivo, 3% do peso vivo, e, então, a capacidade que essa planta ela pode fornecer. De uma certa maneira, aqui nós falamos que acontece uma grande redução na capacidade de suporte desses pastos. E nós vamos ter uma aula que eu vou ver se a gente consegue. Porque como ela contém cálculo, estou tentando ver se a gente consegue marcar essa aula de cálculo aqui, presencial. Vamos ver se a gente consegue, né? Se a gente deixar um pouquinho mais para frente, eu vou ver se a gente consegue uma data, pelo menos ali até o final do mês, para que a gente possa fazer isso daí. Quem sabe no sábado do dia 17, às vezes a gente consiga, tá? Se não tiver nenhuma aula. E também uma das influências dos problemas causados seria a reprodução inadequada, por questão da condição física precária das matrizes, que são ocasionadas aí pelo déficit devido aí à sua demanda, né, energética que precisa ser suprida. Hoje eu esqueci que eu não estou com PDF. Então isso acaba sendo bem importante. E quais são os fatores que ocasionam a estacionalidade da forragem? Então, claramente, inicialmente, ela, como fator principal, ela tem aí os fatores climáticos, como eu já tinha mencionado para vocês assim que nós começamos a aula. E dentro desses fatores nós temos a energia solar, a temperatura e a precipitação pluviométrica. Pensa nessa época que nós estamos agora. Lógico, nós estamos numa condição atípica esse ano, né, que principalmente na nossa região, batendo recordes de temperatura. Imagine como que está este processo.
né, de produção de forragem que nem está chovendo, né? Mas pensa como que estão ainda essas plantas, vendo que nós temos aí uma grande gama de queimadas que são ocasionadas devido aí respondendo a minha esposa que ela quer jantar. Fica gravado aí no YouTube. Para quem quer casar, tem que pensar no jantar. Então, essa questão da temperatura, né, essa temperaturas elevadas tem causado uma grande quantidade de queimadas, não só, né, queimadas de uma forma até mesmo natural, a gente verifica aí por vários lugares que nós tivemos aqui, né, além das queimadas que são provocadas pela ação humana. E imagine então como que está. Temperatura, umidade muito baixa, temperaturas intimamente elevadas. Então, é um fator climático que não dá para levar em consideração. Vamos falar também sobre a questão de energia solar. Dias que nós temos dias mais curtos e dias que são mais longos. Então, a quantidade de horas-luz que são, de uma certa forma, absorvidas e estão incididas sobre essas plantas, também há uma alteração. E se levar também em consideração um dos fatores que também se torna super, hiper, mega importante, lógico que sem água não tem vida, precipitação pluviométrica, quantidade de índice pluviométrico de chuva que nós temos ao longo do processo. Então, isso é bem importante, né? E os fatores que causam essa estacionalidade. E lógico que nós não estamos falando que é somente um fator, mas uma associação de fator. É como a gente falou ontem na aula, né, quando a gente estava corrigindo a questão de manejo, a questão de sistema. Isso aqui é um sistema intimamente interligado, que está ligado à planta, à condição climática e está ligado também os fatores que, como por exemplo, o solo e etc. Então, é um sistema inteiro interligado que, de uma certa maneira, também causa estacionalidade. Por quê? Por questão da resposta que essa planta dá a esses fatores, né? E todos esses processos aí que a gente já sabe. Isso vai ficar bem claro, por exemplo, quando a gente for verificar a doença. Por quê? A doença é uma associação entre uma base, né, um tripé, que é uma associação entre a planta, né, que nós temos, né, de uma certa maneira, a planta, inteiramente interligada ao fator hospedeiro e intimamente ligada à condição ambiental. Por isso que a gente verifica que em determinadas condições você tem uma manifestação maior da doença e em outras condições você não tem a manifestação da doença. Então, por que você tem uma resposta intimamente ligada da planta, né, a esses fatores de uma maneira geral, tá bom? Então, aqui, ó, nós verificamos isso daqui. Esse processo de diferença, né? Então, a gente tem aqui, ó, um crescimento. Épocas, olha para a gente ver esse desenvolvimento. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Ou seja, ao longo dos anos nós temos aqui verão e temos inverno. Então, olha o que acontece no verão. Você tem uma quantidade de matéria seca crescente, porque você tem índices pluviométricos. Começa a chover em setembro, diferentemente. Esse ano nós tivemos uma chuva aqui, né? Mas basicamente, nos últimos anos, a gente está tendo essa dificuldade de início de chuvas em setembro, mas seria muito dentro do processo do mês de setembro. Inclusive, ó, mudaram aí até o dia de calendário de plantio de soja, que anteriormente era permitido plantar somente a partir do dia 1º de outubro, hoje você pode plantar dia 25. Pensando no que você poderia antecipar um pouco a produção, porém, tem um fator que não nos deixa fazer isso, que é a chuva. O áudio aí está com eco, viu? O microfone deve ter desconectado. Voltou? Peraí. Voltou? Voltou. E onde que eu parei que você escutou? Alô? João Lucas, onde que parou que você escutou? Me perdi aí. Você não estava prestando Entre atenção. verão e inverno aí. As gramíneas crescem mais no verão. Então tá. Então aqui a gente tem, nessas épocas aqui de chuva, nós temos um crescimento muito maior aqui neste fator, né? Neste índice aqui que nós
conseguimos observar, que é o início do período chuvoso. Eu estava dizendo aqui que na nossa região ultimamente não está chovendo, né? Até mudaram o calendário da soja de 1º de outubro para dia 25 de setembro, só que um fator chuva não nos deixa plantar, né? E aí, quando você tem um início de redução aqui do volume de chuva, você também vê uma queda, um início de queda da produção, né? Até que você tem, então, um outro processo e aqui você tem a necessidade de fazer um suprimento disso daí. Então, esse daqui também é só para a gente verificar ao longo do tempo, né? De setembro aqui a novembro, primavera, de dezembro a março, verão. Graças a Deus não temos mais horário de verão. De março a junho, outono, e de junho a setembro aqui, o inverno. Então, a gente tem aqui, ó, uma diferença entre essas estações, de inverno e de verão. No verão, nós temos meses de água e calor, mais de 85% da produção anual das plantas forrageiras estão concentradas aqui neste período, porque, de uma certa maneira, aqui, se você for verificar, né, dezembro é o pico máximo que nós, quase que o pico, janeiro, desculpa, é o pico máximo que nós temos aqui, né, e a partir disso a gente começa a ter esse processo de redução. E aqui no inverno, meses frios e secos, menos de 15% da produção das plantas forrageiras. Então, acaba que você tem, ó, picos lá embaixo, né, nesses meses que nós estamos agora, como setembro, né, junho, julho, agosto, setembro, que caía bastante este processo aqui, tá bom? Então, você tem aí técnicas que são utilizadas para minimizar os problemas de estacionalidade da produção de forrageiras. Primeiro, a adoção de pastejo diferido ou protelado, que é a mesma coisa. Você vai, então, reservar, como foi questão de prova, reservar uma área e você vai deixar que essa área ela possa então, crescer para que possa ser fornecido em períodos de menor produção de matéria seca. Ou utilização de espécies forrageiras resistentes às condições de seca. Por isso que eu estava falando para vocês assim, que isso, né, é um sistema que as condições elas estão aí, mas você tem plantas que conseguem resistir mais tempo à estacionalidade, às condições que levam as plantas à estacionalidade. Então, isso acaba fazendo uma diferença muito grande. Arraçoamento na época da seca com capinas, com capineiras, né? Isso daí é para que você possa, então, levar um processo de melhoria do seu pasto e, consequentemente, você ter cobertura, né, vegetal. Banco de proteínas, ou utilização de resíduos agroindustriais, como nós estávamos falando na própria aula prática lá. Acho que eu estava falando até propriamente com o João Lucas, né, sobre a questão lá da casquinha da soja, que era muito utilizada para isso. Oi. Irrigação de pastagens, como nós vimos, e também a questão de conservação de forragens. Então, até uma questão da prova, né, que se silagem era um processo de conservação dessas forragens, que, né, serviriam, então, para suprir as demandas que esses animais teriam em determinadas etapas do ano, principalmente essa etapa que nós estamos falando, que é o inverno, por exemplo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, então, da produção de silagem. Se nós tivermos a oportunidade, a gente pode até visitar um lugar, né, que contenha aí um silo, né? Quando a gente fala, existe uma pequena diferença que a gente precisa de entender, né? Silo é o lugar que você guarda. Silagem é o processo que você faz do material, e a gente vai ver essas diferenças agora. Para que a gente não use termos incorretos. E a gente também não pode confundir, né? Porque a gente tem aí, acho que a gente está tendo uma modificação de nomenclaturas para que a gente possa diferenciar o que é um silo para, por exemplo, a parte pecuária, o que é um silo para a parte agrícola, que é armazenamento de grãos. Você tem um silo, aí a gente fica meio que voando, né, nessas partes todas. Então, a gente tem que ter sempre esses processos. Então, a silagem, então, ela permite o armazenamento de volumoso, de boa quantidade, para que ele possa ser fornecido, então, posteriormente para esses animais. Então, você faz um processo de produção, faz um processo de armazenamento
deles e depois um processo de fornecimento para esses animais. E aí a gente tem que entender que existe três nomes aqui, nós estamos fazendo um processinho aqui. Silo, silagem e ensilagem. Será que eles são a mesma coisa? Esses três nomes que nós acabamos utilizando. Eu vou fornecer silo para os meus animais. Eu estou fazendo um processo, então, de ensilagem, eu estou fazendo um processo de silagem. Então, quais são os conceitos que nós temos nesses nomes para que a gente possa, então, identificar de maneira correta aquilo que nós estamos conversando e nós estamos falando, né? Silagem é a forragem verde e suculenta, armazenada na ausência de ar e conservada por meio de um processo de fermentação anaeróbica. Então, silagem é o quê? O material que nós vamos conservar e, posteriormente, nós vamos fornecer a partir deste período para os animais. Lógico que esse aqui ele passa por um processo, tem várias etapas que passam por este processo, nós vamos ver cada uma dessas etapas, para que a gente possa chegar, então, nesse processo de armazenamento. O interessante da gente poder observar aqui e ler também, nesse processo de definição, é uma coisa que a gente precisa de ficar bem atento. Armazenado na ausência de ar. E outro processo aqui, conservada por meio de um processo de fermentação anaeróbica, porque a gente tem dois métodos, aeróbico e anaeróbico, um com presença de oxigênio e outro com a não presença de oxigênio. E neste caso aqui, o processo de fermentação é anaeróbico, sem a presença aí de ar e oxigênio, porque quando você tem a presença disso, você tem danos que são causados ao silo. Depois nós vamos ver algumas imagens, a silagem. A gente vai ver algumas imagens falando sobre isso. Quando você tem um problema no silo, você pode, então, danificar a sua silagem. Os silos são os locais onde são guardados as silagens, né? Nesse caso aqui nós temos silo trincheira, silo bolsa, silo bega, várias denominações aí, que depende um pouco da região, depende muito... isso depende da quantidade ou do investimento que esse produtor ele realiza, se esses silos eles são sob o solo, eles são abaixo do solo, se é sempre trincheira ou se não é. Então a gente tem vários fatores aí que nós vamos acabar vendo cada um deles para que a gente possa entender melhor, né, sobre esses processos. Então a ensilagem é o conjunto de operações necessárias para a confecção da silagem, né? Que consiste em corte, transporte, picagem, carregamento, compactação e o processo de vedação, que é o processo final, que é aquele processo que nós fazemos, então, a cobertura desse material que está dentro do espaço confinado, lá, né, que é o que nós chamamos de silo, para ter aí, então, uma qualidade deste material, né? Proteger ele de intempéries, proteger ele da questão também de presença de oxigênio, enfim, para a gente ter, né, várias dessas qualidades. Então, aí há diversos tipos, né, de silos, mas existem alguns tipos básicos que são utilizados para que possamos, então, conservar essas forragens. Esses silos eles podem ser tanto subterrâneos, aqueles que são, de uma certa forma, perfurados, né, abaixo, né, do nível do solo. Os aéreos, que são aqueles que nós temos, então, muito próximos do que a gente condiciona, né, ou parecidos com o sistema que nós temos aí, em termos de estrutura dos silos convencionais para armazenamento de grãos, e também os silos de superfície, aqueles silos que são, então, né, aí um pouquinho acima do nível do solo e ao invés de serem perfurados, eles são colocados acima. Então, isso daí são vários tipos de silo que nós temos. Então, horizontais, nós temos o trincheiro e a superfície, e os verticais, cisterna ou poço, aéreo ou aéreo de encosta. Então, vai depender um pouquinho. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles daqui a pouco. Então, o silo trincheira, ele se caracteriza por uma abertura de uma vala no solo, quem sabe, existe meio buraco ou não. Se furou, já é um buraco, né? Então, ele se caracteriza, né, por você fazer uma abertura no solo, uma vala,
e nessa vala você, então, depositar, né, este material. Ela é mais barata que os silos aéreos, uma vez que o investimento dos outros silos você acaba levando em consideração o gasto de muito material. E o silo trincheira ele pode até ter um gasto maior dependendo da forma que a pessoa vai fazer, né? Vai fazer cobertura de tijolos, não vai fazer compactação, vedação, como que ele vai proceder isso? Mas caso contrário, né, ele acaba sendo bem mais barato que os silos aéreos. Um descarregamento fácil, né, mecanizado. Todo esse processo ele pode ser feito de maneira mecanizada, de acordo com a forma que você projeta e faz esse silo. Inclusive, nesse material que eu estou mandando para vocês lá, ele tem até o cálculo específico, né? Ele mostra para a gente lá o cálculo, que é realizado para você dimensionar um silo de acordo com a sua produção. Se você for olhar lá, vou voltar aqui, né? No sumário, não sei qual que é o outro nome desse, não é sumário, índice, ele vai dizer aqui, ó, calcule a área necessária para a produção de silagem, plante a área, e tem um outro aqui que ele vai colocar, eu acho que é nessas duas partes aqui, se eu não me engano, faça o cálculo, né? Ele coloca lá a fórmula de Bhaskara, B ao quadrado, entra numa partezinha bem boa da matemática, e ensina-nos, né, e nos leva então a compreender o processo de como que eu dimensiono este silo. Algumas coisas a gente pode até, acho que eu coloquei aqui na aula, não sei se eu tirei o print do livro, mas a gente também vai chegar a comentar um pouquinho, tá? Apresenta em média 20% de perdas, depois nós vamos ver por que acontecem essas perdas no silo de maneira geral, né? Principalmente essas perdas elas são feitas em superfície, né, devido ao contato que nós temos aí com o ar, leva ao processo de oxidação, né, desse material, ou até mesmo ao apodrecimento, porque você começa então a poder fazer com que as bactérias aeróbicas elas entrem então neste material e façam o processo de decomposição do material, e reduz até 8 a 10% as perdas, dependendo do manejo que você vai dirigir, né, a esse tipo de silo, com o cuidado que você vai ter. Então, nós temos esses silos, né, como eu falei para vocês, o investimento vai depender da forma que a pessoa ela quer dimensionar e ela quer construir. Alguns utilizam lona, outros utilizam material mesmo como alvenaria, né, como tijolos, etc. Então, isso depende muito de como que você quer realizar. Eu sei que nós já visitamos anteriormente, em outras disciplinas, eu acredito até que quem fez a disciplina de forragem de cultura, ou fez meio ambiente, eu não me lembro, no semestre passado, ou no anterior, o professor Ciro, ele tinha levado para uma fazenda para ver um confinamento, e nesse confinamento tinha, então, a questão do silo, né, que era produzido lá, acho que era Fazenda Estrela, não. Acho que o dono era Wagner, uma coisa assim, era um confinamento que tinha, e nós fomos, o professor Ciro, ele acabou convidando a gente da disciplina, e nós fomos lá também para poder aproveitar, né, do ambiente que se tinha ali no material. Quem visita também o IF, eu não sei se lá tem, mas 2 vezes eu já tive a oportunidade também de fazer visita técnica lá, de o silo trincheira aqui deste modelo aqui como de alvenaria, né, nas laterais. Isso aqui, quem faz, por exemplo, a disciplina de construção, instalações rurais, este processo, quando eu administrei essa disciplina, nós tivemos até um trabalho sobre locais, né, que são construções rurais que são feitas. Então, os alunos tinham que falar como que eram feitos esse processo, como que era feito o processo de construção. Eu me lembro até que o Vitor, que é acho que amigo da Monaísa, de Caçu, não lembro mais, a menina de Jataí, a Mariana, eles fizeram sobre essa questão do silo, né, e trouxeram bastante informações para nós. Então, a gente tem o silo, depois disso você, né, vai depositando o material, fazendo o processo de compactação, depois a gente tem um material aqui, né, de uma certa forma, para poder servir esses animais. E aqui, a facilidade que você tem
de fazer o manejo de entrada, de colocar esse material e também de retirar, ele acaba sendo muito fácil. Até mesmo o processo de compactar ele, porque você não, diferentemente quando a gente for ver aquele que é a estrutura em cima da superfície, né? Então, como ele é abaixo, você tem uma facilidade muito maior para você manejar isso daí. Uma das desvantagens deles, primeiro, é o custo inicial com obras e alvenaria, né? Isso acaba tendo uma grande dificuldade inicial, pode levar a um custo maior, como eu falei para vocês, né? Que dependendo do investimento que a pessoa fazer, isso vai ter um custo. Grande superfície exposta, favorecendo perdas. Então, quando a gente olha, por exemplo, para este silo aqui, a gente vê que é vasto, né? Pode ser de vários tamanhos. Então, você tem uma superfície que, interiormente, aqui sobre essa superfície, ela vai ficar aqui em cima, né? Aqui, ela consegue fazer um processo de perda, né? Muito grande. Principalmente aqui também, né, pelo fator que você tem lona que cobre isso daqui, você forma pequenas gotículas, você tem uma camada aqui que você acaba perdendo naturalmente devido aí a esses fatores. Compactação e vedação é mais difícil, apesar de ser boa, né, principalmente aqui a questão da vedação, por você estar num processo, né, abaixo do solo, para você colocar essa lona, fazer o processo de vedar certinho, bonitinho, acaba sendo mais difícil, porque você não vai ter superfícies, né, que deixam isso daí um pouco mais liso, então acaba dando dificuldade. E necessita de material para cobertura sobre a lona, né, para que você não tenha, então, essa perca dessa lona ou venha fazer um processo de deterioração dessa lona. Enfim, para proteger realmente esse silo, tá bom? Outro silo que nós temos é o silo de superfície, que, como o nome próprio já diz, né, eu acabei esquecendo de colocar uma foto aqui, que é o silo, né, estamos aqui, solo, ele vem acima do solo, mas às vezes, né, construído aqui numa parábola, né. Baixo custo de construção, isso acaba sendo um processo de vantagem, porque você não vai estar utilizando alvenaria ou outro tipo de material, né, para que você possa, alguns outros tipos de materiais que vão, de uma certa forma, onerar, né? A instalação em superfície plana ou ligeiramente plana, né, sobre os alimentos sobre o solo. A construção, limpeza da área, né, principalmente para você retirar toda a cobertura vegetal, material vegetal que você tem sobre essa área. E o nivelamento da superfície para que você consiga colocar ela mais plana possível, caso essa área ela não seja uma área assim tão plana, então você faz um processo de correção. E uma camada uniforme de qualquer palha, de 20 a 30 centímetros de espessura, para você ter uma quebra aí, né, entre a umidade do solo, né, vir a favorecer aí que essa umidade ela vai migrando, né, ao longo do silo e assim fazendo um processo de perda. Então isso daí acaba dificultando, ajudando a amenizar isso daí. E lógico, você não colocando também o silo diretamente ali sobre o solo, você acaba também evitando perdas, né? O que se torna aí uma vantagem. E tem que ter uma necessidade do cuidado maior com de compactação nas bordas, principalmente pelo formato que esses silos eles, né, são construídos, são feitos, realizados, e isso então acaba tendo uma necessidade maior de atenção nessas áreas, tá bom? A altura e profundidade do silo é mais ou menos no mínimo de 1,5 m a 3 metros, então pode chegar de altura, né? A cobertura, coluna plástica em toda a forragem ensilada, né? Isso é muito comum, a gente já sabe que esse processo acontece. Por cima da lona, qualquer material que evite incidência direta do sol sobre a lona, principalmente a utilização aí de terra. Por que evitar essa questão direta? Por aquele fator que nós acabamos de falar lá atrás, que seria, né, a incidência direta do sol, ele acaba formando pequenas gotículas abaixo dessa lona, e essas gotículas acabam levando a uma perda, né? Então a gente tenta evitar o máximo possível aquilo que a gente pode nesse processo de perdas, apesar que elas vão, né, acontecer, já estão até projetadas para acontecer. E a operação de enchimento é fácil, porém ela deve ser rápida,
principalmente por essa questão, né, de ser sobre a superfície e você poder ter aí dificuldades posteriores para ajustar isso daí, tá bom? As desvantagens. O controle da fermentação e vedação é difícil. E você tem aí, caso você não tenha uma boa vedação, uma perda de até acima ou até 50%, um aumento dessas perdas acaba sendo bem grande. No processo de fermentação, né, nesse processo ele acaba perdendo muito, principalmente quando não faz um processo de vedação muito bem feito, você permite então ali também a entrada de ar, então leva ao apodrecimento desse material. Exige cerca em volta para a proteção dos animais, né, uma vez que, como ele não está abaixo do solo, então você precisa aí proteger a sua área para evitar perfurações e etc. Construídos próximos ao local onde serão alimentados os bovinos. Isso acaba sendo um processo de desvantagem, porque isso pode ser que esse silo esteja próximo dos bovinos, mas esteja longe da lavoura. Então, acaba tendo um processo aí de meio termo. Para alguns, eles vão enxergar isso como uma desvantagem, para outros, vão enxergar isso como uma vantagem, estar próximo do local onde estão os animais. Tá bom? Então, você tem aí algumas espécies de forrageiras que são boas e são indicadas também para o processo de ensilagem. As melhores forrageiras para ensilagem são aquelas com elevado teor de açúcares solúveis. Por quê? O processo de açúcar ele acaba favorecendo e ajudando no processo de fermentativo, né? Então, onde você vai encontrar milho, sorgo e principalmente milheto. Porém, milheto, aí, né, o milheto também, ele tem uma barra, aqui não sei se vocês conseguem enxergar aqui, eu vou colocar de azul. Ele possui uma baixa quantidade de grãos, né, quando são comparados aí, por exemplo, com outros. Então, isso, dentre eles, né, ele acaba sendo um menorzinho aí entre este processo. Outras opções também seriam girassol, porém, deve-se tomar alguns cuidados, principalmente por questão de excesso de umidade, né, deste material. O excesso de umidade ele pode vir, né, a atrapalhar o processo fermentativo e, com isso, ocasionar podridão do material. Então, você acaba levando os processos de perdas para valores muito grandes. A cana-de-açúcar ela possui um teor elevado de açúcar, de 40% a 50% da matéria seca, e um baixo teor de proteína bruta. O capim-elefante, um cuidado aí com questão de excesso de umidade. E você tem outros aí, como o pânico máximo, Mombasa, Tanzânia e Maasai, que são aqueles que possuem uma grande quantidade de matéria seca. E Braquiária brisanta, cultivar marandu, charaense e piatã, também podem ser utilizados aí como espécies forrageiras para a gente utilizar, né, no processo de ensilagem. O insucesso na utilização de silagens de gramíneas. Primeiro, a gente viu aqui, né, que nós só falamos alguns exemplos, então a gente acaba vendo que você tem possibilidades de plantas que vão se destacar mais em relação a outras, né, nesse processo de utilização. Então você tem baixas concentrações de carboidratos solúveis, baixo teor de matéria orgânica e alto poder tampão no momento do corte para a ensilagem. Você sabe o que é poder tampão? Sim ou não? Quem sabe, fala ao vivo. Professor, não entendi qual que é a pergunta. Ô, que Rafael, Oi. esse poder tampão é tipo assim, quando você faz o corte, ela tem uma boa formação depois para rebrota? Pode dizer mais ou menos isso? Não. Não? Não. Quem mais chuta? Quem fez fertilidade do solo vai lembrar de poder tampão.
Porque nós não falamos até então sobre isso aqui nesse material. Mas você tem que ter se você passa por um processo fermentativo, logicamente você vai transformar aquele ambiente num ambiente mais ácido, não é isso? E ambientes mais ácidos, ele tem, de uma certa forma, um pH mais baixo. Então, para medir também o teor de qualidade desse material, a gente tem como avaliação a questão do pH. O que está querendo dizer aqui, então, o que eu estou querendo dizer com isso? O poder tampão seria uma capacidade de resistência à alteração de pH. Então, muitas dessas plantas que são muitas gramíneas, elas têm um poder, né, de resistência à alteração do pH. Então, dentro desse processo fermentativo, quando a gente for olhar aqui mais para frente, a gente vai ver que tem 4,5, 5,5, seria um pH quase que ali, tem uma tendência a ser ideal para um processo de silagem. Então, a gente tem que acabar quando você tem plantas que resistem ao poder de alteração, você acaba tendo plantas que não favorecem, então, o processo como um todo de ensilagem. Tá bom? Consigo compreender, Natal? Sim, eu compreendi sim, professor. Poder tampão é resistência a pH. Resistência à alteração do pH. Aqui, ó, à medida que você tem um processo de emurchamento, depois que você faz, então, o processo de corte, você vai tendo teores, né, de proteínas sendo, de uma certa forma, acrescidas, né, ou destacadas nesse material. Então, você tem aqui cultivar charaés e cultivar piatã. Olha só para a gente verificar aqui uma questão de média. Então, nós temos aqui, após o processo de corte, né, a gente tem aqui o emurchamento desse material, 0, 2, 4, 6 horas após o processo de corte. Então, o comportamento das duas cultivares aqui, né, neste processo. Mas o que a gente consegue verificar? Se a gente pegar aqui até mesmo às 6 horas, é que à medida que vai passando o tempo, este processo da proteína bruta, os teores de proteína bruta, ele vai aumentando. Por causa do processo, né, então, que ele começa ali já um processo do material, como você fez um corte, o material começa, então, a exudar e fazer todo um processo. Exudar é liberar, né, suas substâncias, o seu material, né, que contém ali. Então, com isso, você acaba tendo, então, um aumento dos teores de proteína bruta. Então, o cara mediu aqui, após o corte, 0, 2, 4, 6 horas, e, consequentemente, ele encontrou que havia um valor meio que crescente aí. E acaba que as cultivares, inicialmente, a piatã possuía um valor muito maior, superior, né, aqui, acaba tendo valores muito parecidos. Aqui, né, eu falei para vocês que tem esse processo de dimensionamento do silo. Então, a determinação do tamanho do silo ele depende de alguns fatores. E esses fatores eles têm que ser levados, sim, em consideração. Não adianta a gente falar e fazer tudo na base do chutômetro, ou fazer comigo é assim, assim, pronto. Porque isso aí não existe. Então, a gente precisa de ter uma atenção super especial. Então, primeiro, é o número de animais que vão se alimentar, uma vez que cada animal ele tem uma demanda energética e você vai calcular isso daí para fornecimento e atendimento dessas demandas energéticas desses animais, você precisa, então, observar quantos animais eles vão ser alimentados para que você possa ter alimento suficiente para todos eles. O peso dos animais e a produtividade a alcançar de carne ou leite, então, esse fornecimento, demanda energética, que precisa de verificar, né, oferta e demanda, para que a gente possa, então, não vir mesmo fornecendo, vir a causar efeitos negativos, né, nesses animais. Número de dias ou período em que os animais receberão silagem. Então, por exemplo, os animais precisam de tanto por dia por tantos dias. Quanto que eu tenho que, então, armazenar? Quanto que eu tenho que guardar? Quanto que eu tenho que fazer de silo? Então, o meu dimensionamento ele vai passar também por essa fala. Tá bom? O microfone tá legal? É porque parece que eu mexo aqui e dá falha para vocês. Tá de boa. Então, beleza. Qualquer coisa você me fala.
quantidade de silagem fornecida aos animais dias e local para a construção do silo e posicionamento das instalações, uma vez, né, que dependendo, você vai ter que fazer mais de um, né, então você acaba tendo isso. Ele é mais próximo, mais distante, como que ele é, né, aí do processo dos animais, tá bom? O peso médio de silagem por metro cúbico está entre 500 a 650 quilos por metro cúbico, né? Metro cúbico é volume, tá? Por exemplo, quando você pega a sua conta de água, você já conferiu quanto que você gasta de metros cúbicos? Você tem caixa de 1.000 litros, caixa de 500 litros. Então, tudo isso daí é medido em metros cúbicos. Na maioria das vezes a gente gasta 14, eu na minha casa, 14, 15 metros cúbicos. Isso significa que eu encho a minha caixa de 1.000 litros 14 vezes. Então, a gente precisa de observar isso daí, tá bom? Faz essa conferência. Percentual de perdas consideradas normais devido ao processo fermentativo. Como eu falei para vocês, os que estão mais próximos ali, que recebem uma temperatura maior, né? Então, tudo isso acaba perdendo. As perdas diárias comuns são de 10% a 20%. E também levar em consideração a questão de dimensionamento do silo, qual que seria o tipo de silagem que você vai estar realizando. Planta inteira, só a parte superior, espiga, os grãos, como você vai estar fazendo este processo aí de ensilagem, de qual tipo de material você vai estar fazendo, né? Vai ser picado, não vai, como que vai ser? Então, você precisa também observar isso daí para dimensionar o silo. A área a ser plantada dependerá do rendimento previsto. Por exemplo, quantos quilos aquele hectare vai me fornecer de material para silagem, para ensilagem, né? Desculpa. E o material utilizado e a tecnologia também utilizada para isso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que a gente possa determinar. Basicamente, né? Eu falei para vocês que tinha uma outra fórmula também. Basicamente, a gente trouxe aqui para dois tipos de silo, que é o silo trincheira, vezes, e o silo trincheira, que seria essa aqui de baixo, que é formada aqui por base maior, né, vezes base menor, vezes altura. Então, seria basicamente esse daqui. Então, a altura consideraria o quê? A profundidade que esse silo está, a base maior, a distanciamento que eu tenho deste ponto a este ponto, e a base menor, o comprimento aqui deste ponto inferior. E o silo superfície, ele é ao contrário, né? Em vez dele ser em profundidade, a altura dele vai ser realmente a altura acima do nível do solo. O que vai inverter são as bases, onde a base menor vai ser a base superior e a base maior, a base inferior. Então, o cálculo de dimensionamento do silo, ele vai levar em consideração a área em metros quadrados, o volume em metros cúbicos aqui, em favor dessa fórmula. Então, a fórmula seria a área igual base maior, que é essa base maior, pesão, mais a base menor, aí você vai de acordo com o tipo de silo, se for silo superfície é o tamanho daqui, se for silo e trincheira é o tamanho da inferior. Então, base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Tá bom? Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Lógico que eu começo resolvendo. Sempre vou resolver o que está aqui. Eu preciso desse resultado, base maior mais base menor. Depois eu pego este resultado que está dentro do cochete, que no caso é o dividido por 2. Depois que eu dividir por 2, eu vou multiplicar pela altura. A resposta pela altura. E também, né, depois disso, eu vou pegar o volume de material que eu vou conseguir colocar lá dentro. O volume é de acordo com a área, vezes o comprimento. O que é o comprimento? A distância que eu vou ter, né? Isso aqui, eu estou medindo a largura, eu estou medindo isso daqui, esse lado. Agora eu quero saber quanto que ele vai ter aqui de comprimento. Então, através disso, eu posso calcular também o volume de material que vai caber
estão dentro desse silo. Então, é pela fórmula. Calcular a área. Base maior mais base menor dividido por 2, observando qual que é a base de acordo com o tipo de silo, vezes a altura, e o volume que vai ser ocupado é área vezes o comprimento, tá bom? Então, para a gente deixar isso daí bem claro para vocês. Bom, pessoal, eu acredito que eu vou parar aqui. Falta só alguns minutinhos daquele momento que eu já falei para vocês, né, que eu ia encerrar. Porque a partir de agora a gente começa os processos realmente de etapas. Então, se eu pego e começo os processos de etapas aqui, nesse restante de aula que tem, depois a gente volta na semana que vem, pode ser que vocês fiquem um pouco confusos. Então, só para mostrar para vocês, vamos falar um pouquinho dessa questão do processo de etapa, qual que é o ponto de colheita desse material, maturidade fisiológica, vamos falar então dos pontos de colheita das forrageiras, a picagem, como tem seu tamanho, o que é influência das partículas maiores, partículas menores, o processo de fermentação, como que faz o processo de degradação, enfim, todo um processo aqui de avaliação desses negócios, uma grande quantidade... Professor, só um pouquinho, nessa